Lula voltou a atacar a gestão de Roberto Campos Neto no comando do Banco Central. Ao comentar a alta do dólar e da inflação, o petista culpou o BC, alegando que a autarquia foi totalmente irresponsável e deixou uma arapuca. Lula também tentou blindar Gabriel Galípolo, seu indicado para o lugar de Campos Neto, na presidência do Banco Central. O petista voltou a dizer que não podemos dar cavalo de pau de uma hora para outra. Vamos acompanhar a declaração que foi dada para um pool de rádios na Bahia. Pode soltar. O problema sério é o seguinte: nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado, porque um cavalo de pau no mar revolto, a gente pode tombar o navio. Duda Teixeira, essa foi a narrativa que o governo Lula escolheu para justificar que o Gabriel Galípolo, indicado pelo Lula ao Banco Central, não faça aquilo que o Lula e os petistas, principalmente Gleisi Hoffmann, estavam pregando que o Campos Neto fizesse. Só que o Galípolo ele vinha já votando junto com o Campos Neto em relação à taxa básica de juros. Então o Lula criou, e com o seu departamento de marketing, essa narrativa de que não podemos dar um cavalo de pau. Quer dizer, se fosse algo viável, plausível, eficiente para a economia, é óbvio que se poderia dar um cavalo de pau, mas todo mundo sabe que não é. O Lula simplesmente usa essa alegação contra o Campos Neto como uma forma de atribuir a culpa do governo a outra pessoa. Então o governo não corta gastos e tem todas as consequências negativas para a economia brasileira. Diga, Edu. Exato. O Banco Central, ele não gera inflação, ele não causa inflação. O que o Banco Central tem é a melhor ferramenta para combater a inflação, que é o aumento de juros. E essa ferramenta continua sendo aplicada porque o Brasil continua tendo uma inflação que está cada vez mais esquentando. Então, o Gabriel Galípolo, assim como o Roberto Campos Neto, adotam o mesmo remédio, que é aumentar os juros. O Lula fala ali também do aumento do dólar e aí teve que fazer alguma coisa, mas o dólar agora está caindo, né? Naquela época que o dólar subiu, e o dólar subindo ele pressiona a inflação, colocou-se culpa ali no ataque especulativo de que as pessoas estariam nas redes sociais alimentando, fazendo alguma coisa contra o real para prejudicar o governo. Mas e agora que o dólar caiu, essa desculpa não cola mais, né? Não dá para falar mais de ataque especulativo. O Lula fala também ali, não dá para dar um cavalo de pau. Deveria fazer um cavalo de pau em relação ao próprio governo, que até agora não tomou as medidas necessárias para fazer um corte efetivo de gastos. É isso que poderia controlar a inflação e é isso que o Lula não fez até agora. Esse é o verdadeiro cavalo de pau que o governo Lula poderia fazer, em vez de ficar dizendo que o Banco Central não pode dar um cavalo de pau em relação àquilo que o Campos Neto fazia e, claro, acusando o Campos Neto de ter feito algo errado, quando na verdade estava atuando para minimizar o estrago causado pela irresponsabilidade fiscal do governo. Remediando aí o cenário econômico para que não haja o crescimento da inflação, que na verdade acaba prejudicando na ponta da linha os pobres que o Lula e o PT da Gleisi Hoffmann juram defender. Ricardo Kertzmann está com a gente na linha, nosso colunista mineiro diretamente dos Estados Unidos nesse período. Boa noite, Ricardo, o que você destaca? Boa noite, Felipe, boa noite, Duda, boa noite também para todos os queridos antagonistas. Olha, essa fala inicial, como as demais que a gente vai analisar, ela já está errada desde o início, porque quando ele vai e fala que a culpa do dólar alto é do Banco Central, é justamente o contrário, Felipe. Toda vez que o Banco Central se vê obrigado a aumentar os juros pelo descontrole fiscal do governo, isso favorece a entrada de dólares no país. Quanto maiores os juros, mais atrativo para o capital externo vir para cá, aplicar o dinheiro, porque os juros reais do Brasil são os mais altos do mundo. Então, entrando muito dólar, a tendência seria o real ser valorizado, e não o contrário, como ele está dizendo. Ele não só não entende absolutamente nada, como ele o tempo todo dá informações erradas, informações falsas a respeito do que acontece. Em outro momento, o Lula sugeriu que a população deixe, na verdade, daqui em diante, de comprar alimentos caros diante da alta da inflação. Olha só, a gente já teve o ministro Nutri
como eu apelidei aqui o Rui Costa, da Casa Civil do governo Lula, dizendo que era para trocar a laranja por outra fruta. Agora é o próprio presidente da República recomendando à população que não compre alimentos caros. E é o presidente que foi eleito prometendo que ia cair picanha do céu, que ia ter picanha barata para todo mundo. Então vamos acompanhar. Eu tenho dito sempre o seguinte nas reuniões que eu tenho feito, Mário. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro, sabe? Porque é necessário que a gente faça isso. É necessário que a gente faça. O povo não pode ser extorquido. Não pode ser extorquido. As pessoas não podem tirar proveito que o povo está comprando. A pessoa sabe que a massa salarial cresceu, então aumenta o preço. A pessoa sabe que o salário mínimo aumentou, então aumenta o preço. Não. É preciso que se tenha responsabilidade em todos os setores da cadeia produtiva. Ninguém pode explorar ninguém. Ninguém pode explorar ninguém. Esse é o governo gastador, o governo perdulário, o governo que impõe, inclusive, sigilo sobre os próprios gastos. A gente tem visto aí, inclusive, os sigilos impostos em relação aos gastos da primeira blogueira, a esposa do Lula, a Janja. E ele está aí acusando, na prática, empreendedores, empresários, comerciantes, vendedores de extorquirem a população brasileira com preços altos, como se fosse algo feito por uma maldade, por uma crueldade. E ele, como sindicalista, retomando o seu discurso de organizador de greve, falando para as pessoas fazerem uma greve de compra de produtos que estejam caros, e é isso que vai fazer com que os produtos se barateiem. Quer dizer, ele tira completamente a responsabilidade dele em relação a essa gastança que traz consequências em efeito dominó para a economia brasileira e sai fazendo as acusações mais absurdas em relação a outros segmentos da sociedade e querendo, vamos dizer assim, organizar, recomendar, pautar, na verdade, a dieta da população. E mais do que isso, a sua liberdade de compra. O presidente da República está dizendo, não compre, espere, faça pressão nos comerciantes, aguarde. Quer dizer, não é função dele. Ele deveria cuidar da própria gestão, deveria trabalhar. O Ciro Gomes publicou lá o boné, vão trabalhar, vagabundos, ou vai trabalhar, vagabundo? E o Lula deveria trabalhar para que houvesse corte de gás, para que houvesse um governo responsável que transmita essa segurança para todos os analistas, para o mercado, que não é feito só pelas elites. Aliás, o próprio Lula anda com as elites, embora fique demonizando e se colocando como esse monopolista da representatividade do povo. O povo é aquele para quem ele prometeu picanha. E para quem ele agora está dizendo, olha, se não tem, se tá caro, não compra. É muita cara de pau, Duda Teixeira. É muita cara de pau porque o brasileiro já está indo ao supermercado e já não está comprando os produtos que estão subindo muito de preço porque não tem dinheiro, né? O salário não consegue pagar a conta do supermercado. E aí, sem dinheiro, você não compra aquilo que está subindo muito de preço. Ninguém precisa do presidente dizer, olha, se está muito caro, você não compra. As pessoas já não estão comprando. Agora, o problema disso é que o mercadista, o supermercadista, o feirante, ele não cobra alto porque ele quer explorar o cliente, como o Lula está querendo fazer crer. Ele faz isso porque ele compra esse produto do produtor já com um preço mais alto, né? E se essa pessoa não comprar do produtor, o produtor vai deixar de plantar, ou vai deixar de produzir, vai deixar de investir. Você diminui a produção de alimentos, no fim isso acaba gerando ainda mais inflação, porque você vai ter menos alimento no supermercado para oferecer para o cliente. Então, é o efeito dominó, como você falou, que no fim acaba gerando mais inflação. Então, assim, é uma atrapalhada atrás do outro e mostra que o Lula, com quase 80 anos,
não aprendeu nada de economia, né? É uma economia que não chegou nem no primeiro grau. Fora, Ricardo Kerstmann, os insumos que muitas vezes têm de ser comprados em dólar, e quando o dólar está elevado, os insumos ficam caros, isso aumenta o custo de produção e esse custo final é repassado para o consumidor. Então, se o Lula atuasse para que o preço do dólar não subisse, seria melhor. Mas ele fica aí falando para as pessoas não gastarem um dinheiro que não tem com produtos que estão caros, em parte por responsabilidade dele. O que você destaca? De igual sorte, Felipe, o preço dos combustíveis também influencia bastante, porque o frete sobe e isso acaba chegando também num preço maior na ponta. É a famosa, é a eterna transferência de responsabilidade dos governos do PT. A culpa é sempre de alguém. Dessa vez, de certa forma, a culpa é do consumidor, que não está sabendo procurar alimentos em locais mais baratos. Eu fico só preocupado, Felipe, porque em determinado momento ele fala que cabe ao governo, ele fala assim, cabe a nós educar, né, os brasileiros nesse sentido. Eu fico pensando, o governo faz isso com as compras, que são compras públicas? Quando tem os escândalos de superfaturamento, o governo faz realmente isso, procura preços melhores, ou ele sai comprando produtos e bens e serviços muito mais caros, justamente, né, em benefício próprio? Eu tenho realmente muito medo. Se o Lula for ensinar esse padrão para o consumidor brasileiro, eu não sei onde a gente vai parar. Pois lembrando que o próprio antagonista antecipou o resultado de uma licitação para agências de publicidade, com a vitória de 4 agências ligadas, de certa forma, aos petistas. E o valor dessa licitação era de quase 200 milhões de reais, 197 milhões de reais, que iriam para 4 agências amigas para fazer propaganda do governo para que o presidente tenha mais popularidade. Então, na hora de gastar dinheiro com aquilo que pode gerar uma permanência no poder, uma extensão do mandato, com um novo mandato, eles não estão nem aí, eles não fazem qualquer tipo de economia, não precisam fazer greve, eles abrem lá as portas dos cofres públicos, vão criando mecanismos para legitimar oficialmente, burocraticamente, aquela canalização de verba e depois, se tiver algum problema, impõem sigilo sobre os próprios gastos. E querem que a população, enfim, eles querem, na verdade, estabelecer qual é a dieta e qual é a liberdade que a população tem para escolher os seus produtos. Então, assim, é o governo nutricionista, é o governo Nutri. Você quer falar, Duda? Diga. Eu quero... teve um comentário muito interessante da Madeleine Lasco nas redes sociais, né? Porque a gente está vendo os brasileiros, o presidente agora falando para os brasileiros, né? Dando dicas da dieta. Olha, se o alimento estiver muito caro, não compre. E a Madeleine escreve lá, olha, que mau momento esse do governo Lula, mandar a Janja lá para Roma para falar sobre aliança de combate à fome, né? Que mau momento esse de mandar a Janja lá com essa missão e o presidente falando esse tipo de absurdo aqui para os brasileiros. Aliás, a gente fez, para quem perdeu ontem, ou mesmo para quem assistiu, para relacionar com essa pauta, a gente fez um corte no nosso canal de YouTube, tá lá na playlist do Papo Antagonista, sobre o vídeo da Janja, lembram? Com o Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, em que ela estava querendo posar de combatente da fome, tentando ali pegar créditos atribuídos ao Ministério do Desenvolvimento Social, como uma ministra informal, a qual o ministro oficial precisa transferir algum tipo de credibilidade. E o título, produção, ficou com Janja voltou com tudo na autopromoção. Tá lá disponível, e enquanto a Janja faz aí uma pose de combatente da fome no mundo para ter uma bandeira política, organizando festivais que são pagos por estatais brasileiras sem qualquer tipo de contenção do governo, o Lula está falando para a população não comprar os produtos que estão muito caros, etc.